Fala pessoal, Gustavo Lima aqui e vamos para mais uma aula do canal hoje, né, aula 6, e vamos falar de um assunto bem interessante, assim como os outros, né, sobre fadiga muscular. Mas antes, se inscreva aqui no canal para você receber esses vídeos, né, toda quarta e sábado, para que vocês entendam um pouco mais, tenham mais educação em musculação e consigam melhores resultados, certo? Então o tema de hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre fadiga muscular. Eu percebo que existe um mal-entendido, né, em relação ao que é fadiga e o que é falha. E hoje vou trazer para vocês os mecanismos relacionados à fadiga, certo? Deixa eu pegar uma água aqui, né, porque senão... Vamos lá. Primeira coisa. Se você está na academia, você tem sua ficha ou protocolo de treino e tal, e o que acontece? Você geralmente recebe o quê? Faça, sei lá, uma rosca direta, agachamento livre, o que for. Entre 10 a 12 repetições até a falha. Aí o que você faz? Você chega lá, coloca uma carga, faz um aquecimento, tal, coloca outra carga, acha uma carga legal, para que você faça no máximo 12 repetições até a falha. Vamos analisar um pouquinho essa frase, né? Quando fala para você fazer entre 10 a 12 repetições até a falha, então vamos supor que você escolheu lá para fazer um agachamento livre 40 quilos. 40 quilos é uma carga que você consegue fazer no máximo 12 repetições, ou seja, a 13ª não sai. Se você tentar fazer a 13ª, não vai sair. Então, no máximo 12 repetições. Aí o que isso mostra, né? Você escolheu uma carga para fazer entre 10 a 12 repetições até a falha, mas pensa comigo. 40 quilos foi a carga que você escolheu. Mas se após você fazer essa série, né, você diminuir a carga para 30 ou para 20, você consegue fazer mais repetições. Então, nesse ponto, o que acaba acontecendo? Você tecnicamente não chegou na sua falha. Por quê? Porque ao diminuir a carga, você continua fazendo mais repetições. Então o que mostra pra gente aqui? Que você chegou em um momento do teu treino que para aquela zona de repetições, para aquela carga que você escolheu, você não conseguiria fazer mais repetições, você não conseguiria fazer mais trabalho. Nesse ponto, ao diminuir, você conseguiria. Então não é tecnicamente falha, e sim você levou o seu músculo a uma fadiga para uma determinada zona de repetições, para uma determinada carga específica. Se você diminuir, você consegue fazer mais. Então, aí o primeiro ponto, a gente encontrou uma fadiga muscular para uma zona de repetições pré-determinada, para uma carga também pré-determinada. Só que acontece, né? Como eu falei para vocês, se você diminuir a carga, você continua a fazer. Então é uma fadiga naquele momento. Partindo disso, é uma fadiga momentânea concêntrica, ou seja, você não conseguiria fazer mais uma execução com aquela carga, certo? Então, primeira coisa, 10 a 12 repetições até a falha, tecnicamente não seria falha, sim fadiga momentânea concêntrica para aquela zona de repetições, para aquela carga específica, certo? Segundo fator, ou no caso, né, a segunda pauta, né, aqui, né, fatores da fadiga. Para que você consiga identificar a fadiga, porque assim, pessoal, hoje tem vários estudos que mostram que você não necessariamente precisa treinar até a falha, não necessariamente precisa treinar até a fadiga. Você pode ficar entre 1 a 3 repetições antes da fadiga, que os seus ganhos hipertróficos de força, principalmente, vão ser muito maiores. Então é interessante vocês entenderem esse mecanismo de fadiga, porque muitas vezes você pode até melhorar a tua performance só por você entender quando a fadiga está chegando e às vezes parar antes. Porque quando você leva o seu músculo até a fadiga ou até a falha, o que acontece? O seu ganho de força é menor, né? O seu dano muscular é maior e a performance do seu treino como um todo, dependendo da sua condição, é menor. Então, muitos atletas, principalmente, estão treinando antes da fadiga. Por quê? Porque o ganho de força é muito maior. Então, é interessante que vocês entendam esse mecanismo para usar no treino de vocês. Então, existe aqui 3 fatores para vocês identificar a fadiga muscular no treino de vocês. O primeiro deles, né, o mais clássico aí, perda da técnica, tá? Quando você tá, vamos lá, né, pegar aqui, vamos supor que você está fazendo uma rosca direta. Quando você começa a chegar próximo da fadiga, ou seja, você não consegue fazer muito mais repetições com aquela carga que você pré-estipulou, você começa a fazer compensações. Então, vamos supor que você está lá fazendo aqui, né, rosca direta e tal, aí você começa a cansar, tipo, né, não cansar, mas você começa a ver que, pô,
tá ficando mais pesado. Aí você começa a fazer o quê? Você começa a fazer compensações, para você continuar fazendo a repetição. Aí depois você começa às vezes até a jogar impulso, ou aquele bíceps cobrinha, né? Os caras falam. O que significa isso? Você está sacrificando a sua técnica para que você consiga continuar fazendo as repetições. Então, perda técnica é o primeiro fator, né, aí que leva a identificar a fadiga muscular. Segundo, ajuda externa. Quando você não quer perder a técnica, mas você não aguenta mais fazer as repetições com aquela carga, você pede ajuda. Isso vai fazer com que a ajuda da pessoa, vai fazer com que você pare de perder tanto a sua técnica e consiga manter um pouco mais a sua postura. Só que isso também caracteriza a fadiga. Por quê? Porque sozinho você não consegue fazer mais. Você precisa de ajuda de alguém. E o terceiro, diminuição da carga. Quando você tá, pô, não tô aguentando mais, tô fazendo, pá, não sei o quê, pum, tira a carga. Mesma coisa aqui, tirou a carga, consegue fazer. Então, quando vocês encontrarem isso aqui no treino de vocês, na série de vocês, ou seja, pô, estou perdendo a técnica, tenho que precisar de ajuda para continuar, ou diminuir a carga para continuar, pronto, você chegou na sua fadiga muscular momentânea, no caso, fadiga concêntrica, né? Fadiga momentânea concêntrica, naquele exercício. Isso é interessante vocês saberem, porque muitas vezes você pode treinar antes dessa fadiga. E quando você descobre que existem fatores por trás para identificar essa fadiga, fica muito melhor de você modular o teu treino. E às vezes fazer até microciclos de força, por exemplo, porque você vai ter um pouco mais de noção em modular o teu próprio treino, porque você sabe quando a fadiga vai chegar para você. E até porque isso aqui é um ponto também para você ver a sua performance, né? Se você, sei lá, está fazendo 10 repetições para 40 quilos, e na próxima semana a sensação de fadiga chegou em 12, isso já é um sinal também de progressão. Então acaba sendo mais interessante ainda. Terceira pauta do vídeo, fator fisiológico. E por que a fadiga acontece? O que acontece, né, dentro do músculo, dentro do nosso corpo, para que essa fadiga venha? Bom, no músculo, pessoal, né, no nosso corpo existe o que a gente chama de mecanorreceptores. Esses carinhas, eles atuam na proteção do seu músculo. Porque assim, ó, se você se machuca, seu corpo é obrigado a arrumar. Se você cai de algum lugar e faz um roxo, seu corpo é obrigado a arrumar. Com o treino é a mesma coisa. Você vai expor o seu músculo a um estímulo que ele não estava preparado para fazer, e após isso ele vai recuperar essa célula muscular, vai reparar essa célula muscular, para que caso aconteça um novo estímulo, o seu corpo está preparado, tá? Então, o que acontece? No nosso músculo, a gente tem dois mecanorreceptores. O primeiro deles é o OTG, ou órgão tendinoso de Golgi, né? Como preferir aí, em termos mais técnicos. O que esse OTG faz? Ele sustenta a tensão da carga e está localizado no tendão do músculo. O que ele faz, né, na verdade? Você já passou por algum momento onde você está fazendo a execução do movimento e você não sente o músculo arder nem nada, você simplesmente perde a força? Isso é o OTG. Porque ele localiza no tendão do músculo e ele percebe, pô, aquela carga está muito alta. Se ele continuar fazendo, é provável que a gente crie aqui um risco de lesão, porque a carga está muito mais alta. Então eu vou entrar na jogada e fazer ele parar. Então você simplesmente perde a força, certo? Esse aqui é o OTG. O segundo é o fuso muscular. O fuso muscular ele sustenta o alongamento da fibra. Quando você está fazendo um exercício, você, né, alonga e depois faz a contração. Nesse alongamento com carga, o seu corpo entende que há um momento onde a carga está muito maior do que você consegue suportar, o que ele vai entender? Bom, se eu continuar, no caso, se eu deixar ele continuar, é perigoso que ele rompa o músculo, né? Porque está muito pesado, ele não está aguentando. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar na jogada e fazer com que ele pare. Então você alonga e depois não consegue. Ou, por exemplo, no agachamento livre. Quando você agacha com a carga e não consegue subir, você trava. Por quê? A conexão foi perdida. Então, o OTG e o fuso muscular, eles atuam na proteção do seu músculo, impedindo com que você faça cagada. Né? Literalmente é isso aí. E como que eles fazem esse corte, né, de informação? Sinapses, né? Quando você está treinando, você manda informação do seu cérebro para o seu músculo o tempo todo através de neurônios. E quando você chega em um momento onde aquilo que você está fazendo, né, o estímulo que você está fazendo, pode ser lesivo, o OTG e o fuso muscular, eles cortam essa informação. Então, como se fosse um fio passado o tempo inteiro aqui do seu músculo. Quando essa informação está num nível de risco de lesão, o OTG e o fuso muscular ele vem e pum, curta o fio. A informação não passa mais para o músculo para contrair e você simplesmente para de contrair, certo? Então isso aqui sustenta a proteção do seu corpo. Geralmente, você não fazer muita cagada. Então, os mecanorreceptores, eles atuam isso, para proteger o seu corpo de risco
de lesões, certo? Então, espero que tenham gostado dessa aula, né? A aula é voltada para fadiga muscular. Prometo que eu vou fazer uma outra aula sobre falha muscular para vocês entenderem um pouquinho mais, mas a ideia de hoje era isso, né? Falar para vocês que, primeiro, não é 10 a 12 repetições até a falha convencionalmente, né? E sim a fadiga aumentando a concêntrica. Os 3 fatores da fadiga: perda de técnica, ajuda externa e diminuição da carga, e um pouquinho aí da fisiologia básica para vocês entenderem o que é essa fadiga muscular, certo? Então, espero que tenham gostado da aula, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal e te vejo na próxima aula.